Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Dando continuidade ao nosso assunto sobre herança, hoje nós vamos discutir sobre sobrescrita de método. No último vídeo eu mostrei para vocês um exemplo de um programa, que tinha uma classe veículo, que era uma superclasse, e eu tinha algumas classes que eram subclasses da classe veículo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então eu tenho uma classe veículo, aí ela é uma superclasse, e aí eu tenho subclasses caminhão, carro e ônibus que herdam da superclasse veículo. Então cada classe dessa aqui, ó, caminhão, carro e ônibus, tem, usando essas classes eu posso criar um objeto que tem todas as características que um veículo tem, mais características específicas da classe. Então, por exemplo, se eu criar um objeto carro, ele vai ter tudo que um veículo tem, mais aquilo que é específico da classe carro, ok? Para apresentar aqui sobre a escrita de método, eu vou usar aqui direto o BlueJ e apesar de eu ter um sistema completo aqui, um programa com menuzinho e tudo, eu vou mostrar para vocês como que criar objetos aqui separadamente no BlueJ pode ser interessante para a gente fazer testes, para a gente entender algumas coisas. Então eu vou criar aqui um objeto da classe carro. O objeto da classe carro ele precisa de 3 strings, que são o modelo, a marca e a placa do carro, e um booleano para indicar se é flex. Então eu vou criar aqui um Fusca da marca Volkswagen, de placa GZA 1234, e ele não é flex. Ok? Vou chamar a variável aqui, ó, que a gente fica deixando o carro, vou chamar ela de Fusca, já que ele é um Fusca. Ok? É o nome da variável aqui no caso. Então eu tenho uma variável Fusca que aponta para esse objeto carro. Se eu clicar com o botão direito aqui no inspecionar, eu vejo os valores dos atributos. Então verifique aqui, ó, que o objeto Fusca, que é o objeto da classe carro, ele tem modelo, marca, placa e velocidade atual que estão declarados lá na classe veículo. Se eu abrir aqui, ó, a classe veículo, modelo, marca, placa e velocidade atual são declarados dentro da classe veículo. Mas o Fusca, além desses atributos, ele tem também um booleano flex. E esse flex é declarado dentro da classe carro. Ok? Então, só para mostrar para vocês aqui que um objeto ele tem tanto os atributos da classe dele, então esse objeto é da classe carro, quanto tanto os atributos da classe da qual ele herda. Da mesma forma, os métodos. Ó, se a gente for ver aqui na classe carro, eu tenho o construtor e os únicos métodos declarados são o getFlex e getDescriçãoCarro. Mas se eu clicar com o botão direito aqui, ó, no objeto, eu vou ver que ele aparece aqui já para mim nesses métodos, getDescriçãoCarro e getFlex, e aí o BlueJ mostra o menuzinho aqui, ó, dos métodos herdados. Então então da classe veículo, ele herda esses métodos aqui, ó, getDescriçãoVeículo, getMarca, getModelo, getPlaca, getVelocidade atual e setVelocidade atual. Então, por exemplo, se eu chamar aqui getModelo, ele vai me mostrar o nome do modelo aqui, que é Fusca. Ok? E tem também herdados da classe Object. A gente vai ver, no final desse réu o que é essa classe Object. Na verdade, todos os objetos em Java herdam dessa classe Object. A gente vai ver isso mais para frente. Ok? Então, só reforçando que o objeto Fusca, a variável Fusca, que é do tipo carro, aponta para um objeto da classe carro, tem os atributos tanto declarados na classe carro quanto na classe carro quanto na classe veículo, como também ele tem os métodos declarados na classe carro e os herdados da classe veículo. Ok? Eu vou usar aqui o bloco de código para fazer alguns testes, para passar para vocês o conceito que eu quero passar. Ok? Então eu vou chamar aqui, ó, por exemplo, fusca.getModelo. Um detalhe aqui, que eu não sei se vocês já usaram aqui no bloco de código, é que se eu chamar um método passando ponto e vírgula, ele vai simplesmente executar o método e não vai exibir nada, certo? Se eu quiser exibir aqui no bloco de código, eu tenho que usar o system.out.println, como a gente está acostumado a fazer num programa normal em Java. Ok? Ele vai exibir. Ele exibe lá no terminal o nome. Ok? Mas eu posso aqui também chamar o getModelo sem ponto e vírgula, que ele já vai me mostrar aqui mesmo no bloco de códigos do BlueJ. Okay? O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte, ó. O objeto carro, ele tem esse método getDescriçãoCarro e ele também tem um método getDescriçãoVeículo, que vem lá da classe veículo. Por que ele tem os dois? É simplesmente porque aqui na classe veículo, esse getDescrição, ele retorna todos os atributos que tem na classe veículo, placa, modelo, marca, velocidade atual, certo? Mas
lá na classe carro é adicionada a informação se ela é flex ou não, ok? E essa informação se é flex ou não só está na classe carro, então lá na classe veículo não tem como incluir essa informação, porque o flex não existe lá. Então esse get descrição carro, o que ele faz é pegar o get descrição veículo que está sendo herdado da classe veículo e acrescentando essa informação se é flex ou não, ok? Então eu posso chamar aqui diretamente, para vocês verem, o get descrição veículo. Aqui não fica muito legal no bloco de código, porque fica mostrando os /t de tabulação aqui, ó. Mas se você chamar isso daqui com o system.out.println, aí ele vai mostrar bonitinho lá na janela do terminal. Cadê ela? Aqui. Então esse é o get descrição veículo. Se eu chamar o get descrição carro, é a mesma coisa, mas acrescentando a informação se ele é flex ou não. No caso ele não é flex, então apareceu como comum, ok? Bom, mas não é muito legal ter esses dois métodos, certo? O ideal é que, para quem usa a classe carro, é que existe um get descrição, independente se as informações vêm da classe carro ou da classe veículo. Para quem está usando o objeto carro, isso não é relevante. Seria interessante se pudesse fazer isso, e pode fazer isso. A gente faz isso através de um conceito chamado sobrescrita de método. Vamos ver como é que é esse conceito. Aqui na classe get descrição veículo, vamos chamar o método agora de get descrição, certo? Ele é um get descrição, não precisa ter veículo no nome. E lá na classe carro, eu vou compilar aqui, né? Ele sumiu o objeto Fusca lá, porque eu compilei a classe veículo de novo. E lá na classe carro, eu vou também chamar o método de get descrição. Então, repara o que eu fiz. A única coisa que eu fiz é... tem mais um detalhe para corrigir. Mas, por enquanto, a única coisa que eu fiz é... O método tem o mesmo nome, tanto na subclasse, né, get descrição aqui na classe carro, quanto na superclasse, get descrição lá na classe veículo, ok? Agora eu vou ter que corrigir aqui, ó, né, que agora não chama mais get descrição veículo, chama get descrição só o método, né? Mas repara um detalhe, ó. Se eu simplesmente deixar get descrição aqui sem mais nada, o que vai acontecer? Eu vou entrar numa recursão infinita, certo? Vocês lembram lá de recursão? Eu tenho um método aqui na classe carro que chama get descrição. Se eu aqui dentro chamar get descrição, o compilador vai entender que é esse mesmo método aqui e vai ficar chamando ele em seguida, ok? O que eu quero não é chamar esse get descrição, eu quero chamar o get descrição da classe veículo. Para fazer isso, a gente usa superponto, ok? Então, superponto, eu estou indicando para o compilador que eu quero o get descrição lá da superclasse, ok? Então, quando eu chamar o get descrição, ele vai chamar o get descrição da superclasse, ou seja, lá da classe veículo, guardar aqui em descrição e acrescentar no flex. Repare então que esse método vai retornar a mesma coisa que ele já retornava antes. A vantagem agora é que eu não tenho mais dois métodos no objeto. Eu tenho um único método, ok? Porque eles têm o mesmo nome, né? Eu estou fazendo uma é por isso que a gente chama de sobrescrita. Eu estou sobrescrevendo o nome. Então eu vou criar de novo aqui o Fusca. Agora eu vou inovar aqui, eu vou criar um Fusca Flex. Okay? Bom, repare que se eu clicar como... eu deixei a variável agora com o nome carro 1. Repare que se eu verificar aqui agora, eu tenho um get descrição aqui da classe Fusca. E eu tenho um get descrição da classe veículo, mas o BlueJay já me mostra que ele foi redefinido na classe carro. Então o que acontece? Se eu usar agora a variável carro1.getDescrição, o que o compilador vai fazer é o seguinte: essa variável carro1 ela está apontando para um objeto, no caso nem a máquina virtual, nem é o compilador, é a máquina virtual. O carro1 é uma variável que aponta para um objeto da classe carro. Então ele vai chamar o getDescrição da classe carro, ok? Então, se eu apertar Enter aqui agora, olha lá, ele incluiu a informação flex. Ou se eu quiser fazer bonitinho com system.out, agora a variável não chama Fusca mais, ela chama carro1. Ok? Olha lá, apareceu as informações, certo? Então, isso é bem melhor para quem está usando a classe carro. E não só porque é melhor, né? Às vezes existe um comportamento na superclasse e eu quero que esse comportamento seja diferente, né, na subclasse. Então eu dei um exemplo aqui que partia, né, de que cada classe tinha um nome, mas na verdade, se reparar, o comportamento é o mesmo, o comportamento é obter a descrição. Então vai ter muitos casos que você tem um determinado comportamento aqui na superclasse e a sua subclasse tem aquele comportamento diferente. Então o que você quer é realmente mudar aquele comportamento. E a maneira de mudar o comportamento é sobrescrever o método. Então esse é o conceito de sobrescrita de método. Se eu voltar lá na apresentação, então aqui vai mostrar esse exemplo, certo? Do get descrição. A gente vai fazer a sobrescrita de método e aqui no slide
faz a mesma coisa que eu fiz lá, certo? Muda o nome dos métodos para getDescrição e utiliza o super para chamar o método da superclasse, ok? E aqui está o exemplo de utilização. Então, ao executar a chamada carro.getDescrição, o sistema procurará o método getDescrição primeiro na classe da variável carro, ou seja, na própria classe carro, e só se ele não encontrasse é que procuraria na classe veículo. Então, se eu chamar um método que não está implementado na classe carro, ele procura na classe carro, não acha, aí ele sobe para a classe veículo, certo? Agora, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar para isso, né? Suponha que um programador lá tenha se distraído e lá na classe carro ele tem escrito descrição errado, certo? Tem escrito descrição com 2 S aí, ok? O que não faz sentido. Repare que a classe compila, certo? Por quê? Porque agora eu voltei no caso de ter 2 métodos, certo? Porque já que eu usei nomes diferentes, não tem como o compilador adivinhar que eu queria, na verdade, sobrescrever o mesmo método, certo? Eu aqui dei bobeira aqui na hora de implementar. Então agora o objeto, ele vai ter o getDescrição com 2 S lá na classe carro e o getDescrição certo, né, escrito corretamente lá na classe veículo. Agora eu não tenho mais sobrescrita, ok? Eu tenho 2 métodos novamente. Para evitar esse tipo de coisa, né, esse aqui é um erro meio bobo, né? Mas eu posso, às vezes, errar outras coisas. Eu posso errar um detalhe na hora de escrever, ou eu posso errar na hora de colocar parâmetros, né? Esse método não tem parâmetros, mas eu posso criar um método que tenha parâmetros. Para evitar esse tipo de problema, a gente pode usar uma diretiva do compilador chamada override. Então, o que eu faço? Aqui na classe veículo eu deixo como está, mas na classe carro eu indico para o compilador que eu quero sobrescrever esse método, certo? Repara aqui que ele já está reclamando, olha, aqui já está mostrando como ele funciona. Só de eu colocar o @override aqui, ó, né, o BlueJay, como ele já verifica no compilador, ele está falando que eu estou tentando implementar, sobrescrever um método, mas que eu não estou sobrescrevendo ninguém. Por quê? Porque não existe esse 2 S aqui. Se eu deixar o C normal, agora funciona. Então, @override, ele serve para eu falar assim, para eu indicar para o compilador, o que eu estou querendo fazer aqui é uma sobrescrita, beleza? E aí o compilador vai conferir para mim se eu realmente fiz uma sobrescrita. No caso aqui, tem uma sobrescrita, então a classe está compilando, ok? Então, se eu criar um objeto aqui agora, vai ter de novo só um método getDescrição. Mas se eu tivesse feito com 2 S, daí mandasse compilar, ele vai dar o erro aqui, ó. Método não sobrescreve ou implementa um método a partir da superclasse, ok? Então, o override ele serve para evitar esse tipo de problema, esse tipo de erro. É um indicativo para o compilador me ajudar a conferir se eu realmente estou sobrescrevendo um método. Então, sempre que você for sobrescrever um método, você utiliza o @override, que é a diretiva de compilação. Tá certo? Uma outra dúvida que às vezes surge é o seguinte. Eu tenho aqui o getDescrição na classe veículo, ok? Mas aqui na classe carro eu quero dar mais opções. Então, eu quero que ter um booleano aqui, por exemplo, para quem usar esse método poder escolher se ele quer a descrição resumida ou não. Aí, se for descrição resumida, eu vou retornar só o modelo. Se não for resumida, aí eu vou fazer o que eu fazia antes, certo? Vamos supor que na classe carro eu queira dar essa opção para quem usa o método, ok? Opa, o retorno ficou de fora aqui. Bom, vamos compilar e o que vai acontecer? Vai dar erro de compilação, certo? Por quê? Porque para ser uma sobrescrita, a assinatura do método tem que ser exatamente a mesma que estava lá na superclasse. Como lá na classe veículo o método não espera parâmetros, aqui na classe carro eu também não posso colocar parâmetro, tá certo? Se eu colocar parâmetro, o que eu estou fazendo não é mais uma sobrescrita, é uma sobrecarga. Lembra lá sobrecarga? Sobrecarga é quando eu crio 2 métodos com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes, né? Com quantidades de parâmetros diferentes ou com ordem dos tipos diferentes. Então, se eu quisesse realmente fazer uma sobrescrita, aí eu tiro o override, compilo e vai funcionar, certo? Mas repara que ao fazer isso, eu tenho agora 2 métodos. Eu tenho um getDescrição que espera parâmetros e eu tenho um getDescrição que não espera. Então, eu darei a opção para quem usa, né, um objeto da classe car de chamar o getDescrição lá da classe pi, lá do veículo. Porque se eu chamar getDescrição sem passar nenhum parâmetro, ele vai chamar lá da classe veículo. Okay? Então, não é o que eu gostaria de fazer. Então, isso daqui, se a minha intenção é fazer uma sobrescrita, eu não posso fazer isso daqui. Okay?
Outra coisa que pode acontecer também é alguém falar assim, ah, tem o getDescrição lá na classe veículo, mas eu não quero que na classe carro esse método exista. Então eu vou sobrescrever aqui como privado só para o método existir. Deixa eu tirar aqui o é resumido, né? Então, porque agora ele não existe mais. E vamos ver se eu posso fazer isso. Ele está dando um erro aqui, ó. GetDescrição na classe carro não pode sobrescrever GetDescrição na classe veículo porque é uma tentativa de enfraquecer os privilégios de acesso. Era público. O que ele está reclamando? A classe veículo tinha um método getDescrição público, certo? Aqui na classe carro eu estou tentando tirar o método. Mas isso não faz sentido, porque a gente viu que herança é um relacionamento E1. Então, se carro é um veículo e veículo tem esse método, o carro também tem que ter. Se eu pudesse aqui na subclasse deixar de fornecer métodos que estavam disponíveis lá na classe veículo, eu estou alterando, né, o que significa ser um veículo. Então eu não posso diminuir os privilégios de um método, tá certo? Ok? Bom, para a sobrescrita de método é isso. Aqui nesse vídeo eu estou explicando só o que é, né, e para que serve em geral, para a gente, né, eu tenho um método lá na superclasse, eu quero especializar esse método, né, fazer ele de forma diferente na subclasse, né, acrescentando alguma coisa, mudando algum detalhe. Então a sobrescrita me permite isso. Mas na parte de polimorfismo a gente vai ver realmente assim, qual que é a grande vantagem da sobrescrita. Lá vai ficar mais claro, ainda mais claro porque que isso é útil na orientação a objetos. Tá ok? Até mais.